Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. É depois de Romanos. Tem os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Quem encontrou, diga graças a Deus? Graças a Deus. Diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos repetir só a partezinha final. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Meus queridos, eu confesso aos irmãos que eu sou apaixonado pela igreja. Amém, irmãos? Quando eu estou falando de igreja, não estou falando apenas a nossa igreja, a Igreja Bíblica Vida Eterna. Estou falando que eu sou apaixonado pela igreja como um todo. Porque, irmãos, que lugar no mundo há uma diversidade tão grande quanto na igreja? Não é verdade, irmãos? Tem pessoas aqui que eu não conheceria se eu não fizesse parte de uma igreja. Não é assim, irmãos? Porque na igreja está o instruído, como também está o analfabeto, né, irmãos? Está o rico, como também está o pobre, né, irmãos? A maioria é pobre, graças a Deus, né? A grande maioria, né? Mas também tem o rico, né? Também nós vemos as pessoas bonitas como aquelas desprovidas de beleza. É assim, meu irmão? Mas, então, a igreja tem uma diversidade muito grande, né, irmãos? E o que eu acho interessante é que, de outra forma, nós não conheceríamos essas pessoas. Não é assim, meu irmão? Eu conheço, eu tenho algum tempo no Evangelho, né, mais de 20 anos, e eu conheço pessoas de todas as classes dentro da igreja. Amém, irmãos? Então essa diversidade, ela é muito boa. Não é assim, meu irmão? Porque nós conhecemos desde o ancião até a criancinha, não é? De berço, como a nossa irmãzinha ali, né? Então, é uma diversidade muito grande e isso é muito importante dentro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o quê, irmãos? O corpo de Cristo. Então, cada parte do nosso corpo tem a sua peculiaridade, né? Um dedo não parece com o outro, né, irmão? Sempre tem uma diferença, né? Uma perna não parece com a outra, tem uma diferença. Não é assim, meu irmão? Se for igual, então converse com sua mãe, com seu pai e pergunte se você não é um autômato, um robô. Não é, irmão? Porque nós temos essa diferença. E dentro da igreja também é assim. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou falando isso, meus queridos, porque eu quero louvar a Deus pela diversidade que há dentro da igreja. Porém, irmãos, a nossa reflexão nessa noite, ela vai um pouquinho mais além. Porque nessa noite nós vamos mostrar para os irmãos que existem só 3 classes de pessoas dentro da igreja. Amém, irmãos? Ou 3 tipos de pessoas, melhor dizendo. 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Há uma diversidade muito grande. Pobre, rico, feio, bonito, gordo, magro, louro, moreno, né? Marromeno, né? Marrom, enfim, tem de todo jeito. Mas dentro da igreja só existem 3 tipos de crentes. Amém, irmãos? E eu quero nessa noite, irmãos, falar justamente a respeito disso. Não é? Essa nossa reflexão dessa noite a respeito desses 3 tipos de crentes, não é? Que há dentro da igreja, para que nós possamos discernir em que grupo nós estamos incluídos. Amém, irmãos? Porque impreterivelmente dentro da igreja tem esses 3 tipos de pessoas. Amém? De crentes. E o primeiro tipo de crente, meu irmão, que eu quero falar nessa noite é o crente natural. Você pode repetir? O crente natural. Ou melhor dizendo, o homem natural. Repita aí. O homem natural. Olha como o apóstolo Paulo colocou aqui, meus queridos, nesse texto que nós lemos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, irmãos, o primeiro tipo de pessoas que tem dentro da igreja são as pessoas naturais. E essas pessoas naturais são aquelas que ainda não foram regeneradas, não foram salvas, não têm o Espírito Santo de Deus. Então, para elas, meu irmão, tudo que acontece dentro da igreja é loucura. Amém, meu irmão? Eu sei que tem pessoas, né, que ficam dentro da igreja dizendo: eu não sei porque esses crentes querem estar todos os dias dentro da igreja.
Porque eu não vejo tanta coisa assim. Eu já vi comentários como esse. Pessoas naturais que não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Eles não têm, meu irmão, discernimento espiritual. Essas pessoas, meu irmão, são aquelas que vêm à igreja por diversos motivos, menos pelo motivo certo. Você está entendendo, meu irmão? São pessoas naturais, são aquelas que tudo que a gente fala, né, tudo que é feito no culto, e rapaz, esse pastor, aquele irmãozinho lá, o Ministério do Louvor sabe do meu problema, então aí está falando para mim. Não é assim que acontece, meu irmão? São pessoas naturais, porque o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele ministra a palavra de Deus para todos, não é assim, meus queridos? Mas em algumas pessoas, né, a palavra é direcionada, não é desse jeito, meu irmão? Mas tem pessoas que agem dessa forma. São aquelas pessoas, meu irmão, que por qualquer coisa se enraivece dentro da igreja. Porque existe, meu irmão, tantas pessoas pulando de igreja para igreja. Por quê, meu irmão? São crentes naturais. Porque hoje a banda Parte do Céu tocou Quebrantado. Eu não gosto muito dessa música, porque o som dessa música quem faz é Juninho Afran, né, que faz parte da banda do rock evangélico. Então eu não gosto. Vou para aquela outra igreja lá, que lá só tem hino de adoração, vou para lá. Não é assim, meu irmão, que acontece? Aí você sai pulando de igreja em igreja, porque essa pessoa, ela é natural, ela não tem discernimento espiritual. Amém, queridos? Ou seja, não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. São pessoas, meus queridos, que tudo é normal e natural para elas. Por exemplo, meu irmão, se eu fizer uma oração e alguém for curado, o que é que um crente natural vai dizer? Um homem natural vai dizer: tomou um remédio, está vendo? Tomou um remédio e foi um remédio que curou. Não foi a oração. Você está entendendo, meu irmão? Porque tudo é muito natural, não é? Tudo é muito simples para essas pessoas. Elas vivem apenas no plano terreno. Elas não têm noção do plano espiritual. Elas têm até informação a respeito do plano espiritual. Porém, meu irmão, não vive esse plano. Porque só vive nas coisas naturais, tangíveis. Tem pessoas, meu irmão, que tem até vergonha de orar a Deus, porque eu já vi pessoas dizer assim: eu não vou orar a Deus, porque eu consigo as minhas coisas, sou eu que vou atrás, então não preciso orar a Deus, sou eu que busco. Essa é uma pessoa natural, um homem natural. Você está entendendo, irmãos? Amém. Essas pessoas, meus queridos, elas não têm mudança de vida, porque não veem o porquê mudar. Amém, irmãos? Elas não veem o porquê mudar. Sabe por quê, meu irmão? Porque para elas, do jeito que está muito bem. Não é? Elas são desse jeito e não querem mudar e não veem o porquê de haver uma mudança em suas vidas. Elas continuam suas vidas da mesma forma. Este é um homem natural, meu irmão, que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Lê a Bíblia e chega a duvidar da Bíblia, da palavra de Deus. Porque diz: ah, rapaz, tem coisas aqui que é difícil de engolir. Não é assim, meu irmão? Quando a gente conta um testemunho, rapaz, eu acho que isso não é verdade, porque não entendo essa coisa. Não é assim, meu irmão? São pessoas que querem, digamos assim, discernir tudo pelo seu intelecto. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: a fé e a razão andam de lado a lado, amém, meu irmão? Mas apenas a razão leva as pessoas a serem céticas, e a fé somente leva as pessoas a ser fanáticas. Então, meu irmão, nós temos que andar com a fé e a razão lado a lado. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Agora, o homem natural, meu irmão, ele não consegue compreender a maior premissa, o maior predicado de homem natural é não compreender as coisas de Deus. Amém, irmãos? Por que existem tantas pessoas chateadas com Deus, meu irmão? Porque querem alguma coisa que Deus não dá, aí diz: então eu não vou seguir mais esse Deus. Não compreende que as coisas que Deus nos dá segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E muitas vezes o nosso Senhor, ele diz não para nós. Não é assim, meu irmão? Se algo que nós queremos não vem da parte de Deus, ele diz não com toda certeza. E nós, como seus servos, temos de fato que nos resignar com a sua vontade, porque o Senhor muitas vezes responde não. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Dentro da igreja existem muitos irregenerados, muitos homens naturais, se dizendo crentes, não é assim, meu irmão? Pasmem, meus queridos, eu vou dizer algo aqui que os irmãos podem achar até que é um exagero da minha parte. Mas tem pessoas, meu irmão, hoje, com altos cargos dentro da igreja, não é? Muitas vezes até ministrando, louvando, pregando, mas que são irregenerados, são homens naturais,
São homens, meu irmão, que não vê. Eu estou dizendo isso para a igreja, meu irmão, porque eu não posso fechar os meus olhos, nem os irmãos podem fechar os seus olhos para a grande verdade que acontece dentro das igrejas. Eu estou falando das igrejas espalhadas na face da terra. Tem pessoas, meu irmão, que estão no culto, né? Que estão até ministrando a palavra, mas que não veem problema nenhum em beber bebidas alcoólicas, em ter casos extramaritais e outras coisas. Essas pessoas, meus queridos, a Bíblia diz, irmãos, viram a leitura que eu fiz no começo do culto, para eles está reservado as trevas eternas, ou seja, está reservado o inferno, porque essas pessoas, meus queridos, estão mostrando que não são trigo dentro da igreja, mas são joio. Você pode dizer glória a Deus? Glória. Porque dentro da igreja existe o trigo. Diga assim, eu sou o trigo do Senhor. Eu sou o trigo do Senhor. Então, meu irmão, a primeira classe de pessoas que nós vemos dentro da igreja é o homem natural. E existem muitos, né? Muitos homens naturais. Mas existe uma segunda classe. Eu vou, irmãos, deixar para a última classe, o último tipo de pessoa, o pior tipo. Amém? E nós vamos gastar um pouco mais tempo com ele. Mas veja só, o primeiro tipo de pessoa qual é, irmãos? Natural. O primeiro tipo de crente dentro da igreja é o crente natural. Mas existe um segundo tipo, meu irmão, que está nesse texto que nós lemos, que é o homem espiritual. É o que, irmãos? O homem espiritual. O homem espiritual. Olha só o que está no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, este homem espiritual é um homem regenerado, é um homem que nasceu de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Meu irmão, o homem espiritual é aquele que a sua velha natureza morreu, e ele agora é uma nova criatura, ele é transformado num novo homem, é alguém diferente daquele que era. Você está entendendo, igreja? Ou seja, o homem espiritual é aquele que sobrepujou o natural. Irmãos, quando nós falamos de sobrenatural, nós estamos falando de algo que é acima do natural. Você está entendendo, meu irmão? O natural é aquilo que acontece conosco no nosso dia a dia, que a gente pega, que a gente cheira, que a gente sente, que a gente dá soco. Isso é o natural, meu irmão. Mas existe o espiritual, ou seja, o sobrenatural, acima do natural. Aquele que nasceu de novo, o homem espiritual, meu irmão, ele não vive apenas no natural, mas ele vive no sobrenatural. Você está entendendo, meu irmão? As coisas que acontecem as coisas que acontecem com ele acontecem no sobrenatural. Ele entende as coisas sobrenaturais. Ele entende, meu irmão, que ele está numa guerra contra principados e potestades. É alguém, meu irmão, que tem discernimento espiritual. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Aquele que nasceu de novo, o homem espiritual, ele vive numa outra esfera. Eu vou dar um exemplo bem claro para os irmãos. Tem um texto lá em João que fala de uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Não é assim, meu irmão? Ela tinha uma hemorragia constante. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha com muitos médicos. Não é assim que está no texto, meu irmão? E aí Jesus ia passando aonde ela estava e uma multidão comprimia. E ela enfrentou aquela multidão e tocou em Jesus. Amém, irmãos? Agora veja, quantas pessoas estavam tocando em Jesus, irmãos? Muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Né? Até sem querer, né? Porque a multidão comprimida toca na outra pessoa até sem querer. Mas o toque daquela mulher chamou a atenção do Senhor. O Senhor parou e disse, opa, alguém me tocou. Inclusive um dos apóstolos diz, meu irmão, brincadeira, né? Todo mundo te tocando, Senhor, e tu vem dizer que alguém te tocou. É lógico que alguém te tocou. Parafraseando o que foi dito. Ele disse, eu senti que de mim saiu o poder. Você está entendendo, meu irmão, a diferença do natural para o espiritual? Todas aquelas pessoas estavam tocando em Jesus no natural. Mas aquela mulher, meu irmão, ela teve um toque espiritual. Você está entendendo, meu irmão? Ela disse, se eu tocar pelo menos na orla do vestido desse homem, eu serei curada. O seu toque foi o toque espiritual, meu irmão. Aquele que nasceu de novo, o homem regenerado, o homem espiritual, ele vive nessa outra esfera, na esfera espiritual. Amém, meu irmão? Ele, logicamente, vive
também na esfera natural ele trabalha, ele come, ele veste, não é assim, meu irmão? Ele estuda, ele faz tudo, namora, casa e tudo mais. Porém, meu irmão, ele sabe que a sua vida é uma vida sobrenatural. Amém, meu irmão? Porque Deus que está no sobrenatural, é Ele que comanda a sua vida. Esse é o homem espiritual. Você pode dizer glória a Deus? E acima de tudo, meus queridos, ele tem intimidade com Deus. Amém, meu irmão? Porque para que eu possa realmente viver uma vida espiritual, eu tenho que ter intimidade com Deus. Existe um texto lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz, versículo 6, que diz, irmãos, que quando Deus nos dá o seu Espírito, nós clamamos Abba Pai. Nós clamamos o quê, irmãos? Abba Pai. Abba Pai. Irmãos, esta palavra, essa expressão Abba Pai, é uma expressão hebraica, que quer dizer mais ou menos assim, paizinho querido. Amém, irmãos? Você entende, meus queridos, que quando o homem ele é espiritual, que ele recebe o Espírito Santo de Deus, o relacionamento dele com Deus é outro, porque, meu irmão, uma coisa, eu chamar, por exemplo, o pai, né, de Emily e Juliana de seu Júnior, né? Opa, seu Júnior, tudo bem? Né? Com respeito, né? Opa, seu Júnior, tal, boa tarde, né? Assim, mas elas o chamam como, meu irmão? Elas chamam, vem cá, painho, né? Assim, meu irmão, painho precisa de dinheiro, a gente sai na carreira, né? Mas dizem, né, painho, não é assim, meu irmão, tem um relacionamento diferente do meu, porque o meu relacionamento com ele é um relacionamento de amizade. Não é assim, meus queridos? Mas o relacionamento delas duas é um relacionamento entre pai e filho, ou seja, um relacionamento mais íntimo, tão íntimo, que elas têm a liberdade de chamar a Júlia de quê? Pai. De pai. Só as duas pode chamar, tá? Chamar de painho, não é assim, meu irmão? A mesma coisa é que o escritor, né, Paulo, escritor lá da Epístola de Gálatas, diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos clamar a Deus, Paizinho querido. Ou seja, o homem espiritual, meu irmão, ele tem intimidade com Deus. Amém, meu irmão? E olha só que coisa, Jesus falou lá em João capítulo 10, ele diz assim: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz. Não é assim que ele falou, meu irmão? O homem espiritual sabe quando Deus está falando. O homem espiritual, meu irmão, sabe quando Deus está presente. Quando Deus está na coisa. E quando ele não sabe, meu irmão, ele vai buscar em Deus para ter a resposta. Assim é um homem espiritual, meus queridos. Quando ele encontra uma barreira diante de si, meu irmão, ele não vai recorrer a recursos naturais. Ele vai recorrer ao sobrenatural. Olha, meu irmão, nós cantamos um hino que é muito interessante, que ele diz assim: com a minha fé eu vou mover o sobrenatural. Não é assim, meu irmão? Com a minha fé eu vou mover o sobrenatural. Um homem espiritual, meu irmão, ele vive na esfera do sobrenatural. Amém, meu irmão? Acima do natural. Muitas vezes, meus queridos, o natural falha para nós. Não é, meu irmão? O remédio falha, né? O médico dá o diagnóstico errado, né? O seu patrão diz que está demitido, alguém diz a sua história acabou, mas no reino espiritual, meu irmão, que comanda o reino natural, um homem que vive, meus queridos, pelo espiritual, ele sabe que a última palavra é do Senhor. Quando alguém até dizer que a porta está fechada para você, mas quando o Senhor abre a porta, meu irmão, não tem ninguém que possa fechar, porque é o sobrenatural que opera sobre o natural. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então, meus queridos, o homem espiritual, segundo tipo de crente, ele é aquele que tem intimidade com Deus. Ele é aquele, meu irmão, que é uma nova criatura, que ele vive em outra esfera, uma esfera espiritual. Amém, queridos? Amém. Então, qual foi o primeiro tipo de crente que tem dentro da igreja, meu irmão? Natural. É o homem natural. Aí qual é o segundo tipo de crente que tem dentro da igreja? Espiritual. E agora vem o terceiro, meu irmão. E esse é terrível. É o homem carnal. É o que, irmãos? Homem carnal. O homem carnal. Pule para o capítulo seguinte, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E nós vamos ver, meu irmão, os homens carnais que tem dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como o que, irmãos? Meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais,
Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Olha só, meu irmão, existe o terceiro tipo de crente, e esse é terrível, é o crente carnal. O que é um crente carnal? É aquele, meu irmão, que recebeu Jesus como Salvador. Porém, né, vou usar uma expressão bem paraibana, está boiando no negócio, né? Não entendeu o evangelho de verdade. Não é assim, meu irmão? Ele vive ainda nos seus pecados, ele vive ainda na prática que ele tinha anteriormente. Por quê, meu irmão? Quando a Bíblia fala de carne, não está falando dessa, né, dessa coisa que você tem sobre os ossos, ou sobre o músculo, porque se assim fosse, dentre vocês eu seria o crente mais carnal, né, meu irmão? Com 130 quilos eu sou o mais carnal de todos, né? Quando a Bíblia fala de carnal, meus queridos, ele está falando, quando a Bíblia fala de carne, está falando da natureza decaída do homem. Quando o homem não tem Cristo em sua vida, ele é uma pessoa carnal, ele vive na carne. Porque a carne, meu irmão, é o pecado que tão de perto nos assedia. Você está entendendo, meu irmão? E o crente carnal é aquele crente que continua vivendo nos seus pecados, que ele ainda não é maduro, ele é imaturo. E a Bíblia o chama de menino. Chama de quê, meu irmão? De menino. Porque menino, em primeiro lugar, meu irmão, precisa de muito cuidado. Não é assim, meus queridos? Ele não pode andar sozinho. Não é? Se a pessoa pegar uma criancinha, né, de 1 ano por aí e deixar ela andar sozinha pela rua, pode dar a Deus, meus queridos, porque, né, ela vai para cima do carro, ela vai pegar alguma coisa que vai ser nociva para si. Precisa de muito cuidado. Uma criança, meu irmão, um menino, é aquele que facilmente, né, se enraivece, como facilmente se entristece. Não é desse jeito? Um crente carnal é assim também, meu irmão. Precisa de muitos cuidados, precisa que a gente esteja em cima direto. Meus queridos, tem crente com 30 anos de igreja, mas é um crente menino. Não é, meu irmão? Acaba tem que estar em cima, tendo o maior cuidado. Olha só, meus queridos, tínhamos uma senhora na igreja, e essa senhora, meu irmão, uma bênção, uma mulher de Deus. Porém, ela tinha um lado assim, ainda meio imaturo. E certa feita, irmãos, alguém teceu alguns comentários que magoou. E a gente foi lá, foi aquela luta, né? Sulamita conversou, né? Sulamita já fala bem pouquinho, né? Conversou bem umas 3 horas com a mulher para ver se revertia aquele quadro, e reverteu o quadro. Agora veja, a Sulamita fez uma reunião com o grupo das irmãs e disse assim: irmãos, a irmã tal, vamos ter cuidado com ela. Nós temos que tratá-la como uma criança, né? Com todo carinho, com todo cuidado. Aí alguém, meu irmão, que é um crente carnal, foi a ela e disse: olha, te chamou de menino, te chamou de criança. A conotação que foi dada foi diferente. Você está entendendo, meu irmão? Coisa do capeta mesmo, né? Porque Sulamita disse assim, a pastora Sulamita disse: temos que ter cuidado com ela como temos cuidado com uma criança, não é? Ou seja, ter muito cuidado. Mas a conotação que a pessoa foi levar lá era como se Sulamita estivesse rebaixando a mulher, e foi outro problema. A mulher foi complicado, meu irmão. Saiu até da igreja, foi para outra igreja, passou uns meses lá e depois voltou. Amém, queridos? Mas por que, meu irmão? A pessoa que ainda é menina no entendimento. Não é assim, meu irmão? Porque menina é desse jeito, faz logo o beicinho, né? Se você não der o doce, o que é que a criança faz, meu irmão? Chora, faz logo o beijo, né? Tem crente do mesmo jeito, meus queridos. É uma pessoa imatura, não é? É uma pessoa que ainda não está madura. E ainda por cima, meu irmão, o texto da palavra de Deus diz que esta pessoa, ela abriga sentimentos nocivos no seu coração. Quando que era para o Espírito Santo de Deus habitar no coração desta pessoa, o que é que essa pessoa tem dentro do seu coração? Sentimentos perniciosos e nocivos. Versículo 3, acompanhe comigo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Irmão, eu quero perguntar a você, será que dentro da igreja tem inveja, meu irmão? Será que dentro da igreja tem contenda? Será que tem pessoas que querem puxar o tapete do outro? Sabe por quê? Porque dentro da igreja ainda tem crentes carnais. Você está entendendo, meu irmão? Porque um crente espiritual se alegra quando vê o irmão crescer. Não é assim, meu irmão? Conheço hoje ele é pastor, mas certa feita ele ganhou um jovem para Jesus. E esse jovem, meus queridos, na época esse pastor, quando ganhou esse jovem, ele era diácono. E esse jovem foi crescendo, ficou diácono igual a esse pastor que eu conheço hoje.
depois passou o presbitério, aí passou a ser evangelista e o irmão estava lá, continuou como diácono. Porém, meu irmão, esse irmão, ele entendia que o evangelho é isso mesmo, é a pessoa crescer, né, meu irmão? E ele começou a se alegrar com a vida daquele homem. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Mas sendo uma pessoa carnal, o que é que esse irmão faria? Ah, tá vendo aí, ó? O pastor não olha para mim, o irmão já é tal e eu não sou também. Não é assim, meu irmão? Aí fica tentando puxar o tapete do irmão, começa a disseminar conversas a respeito do irmão, para ver se surge o irmão, para ver se ele não recebe tanta oportunidade. Não é assim que acontece, meu irmão? É por isso, meus queridos, que esse estudo nessa noite, deste culto de estudo bíblico, é importante para nós, porque se nós temos esse sentimento no nosso coração, chega o momento de nós tirarmos, meu irmão, sentimento de inveja, de contenda, de disse-me-disse, de dar um troco, de querer, né, puxar o tapete do outro, meu irmão, que isso cesse no nosso meio, porque o Senhor nos chamou, meu irmão, para oferecer outra face. Não é assim que está na Bíblia, meu irmão? O Senhor nos chamou, meu irmão, para nós seguirmos o seu exemplo. E a Bíblia diz que quando ele era contrariado, não contrariava. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então, a Bíblia diz, meus queridos, que essa pessoa, ele vive segundo os seus desejos. Não entendeu nada do Evangelho. Olha só, meu irmão. Versículo 13, o finalzinho diz assim: porventura não sois carnais e andais segundo os homens, ou seja, meu irmão, andar segundo os seus próprios desejos. Meu irmão, misericórdia. Crentes, meus queridos, que hoje, que dá na telha dele, ele faz. Não é, meu irmão? Se ele está, de repente, foi convidado para ir a um restaurante, naquele restaurante, está todo mundo bebendo, vou beber também, né? Não tem problema nenhum, o crente carnal vive segundo os seus desejos. Estou com vontade, vou beber. Não é assim que acontece, meus queridos? Então diga assim: misericórdia. Porque o Senhor nos chamou para ser diferente, uma nova criatura, um novo nascimento. Essa pessoa não entendeu nada do Evangelho. Amém, irmãos? Porque o Evangelho, meu irmão, é mortificar a nossa carne, é morrer para nós mesmos. Não é assim que diz a palavra, meu irmão? O Evangelho, meu irmão, é nós pegarmos a nossa cruz, não a de Cristo, né? A nossa cruz, e seguir a quem? Seguir a quem, irmãos? A Jesus, amém? O Evangelho é isso, meu irmão, mortificar-se a cada dia. Mas essas pessoas, meus queridos, preferem viver segundo a sua própria vontade. Meus queridos, e quantos crentes carnais usam capas, não é, meu irmão? São fantasiados, que nos enganam, meus queridos. Não é assim que acontece? Passa tempos e tempos do nosso lado, mas engana totalmente. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Judas não enganou Jesus, né? Porque a Bíblia diz que ele sabia quem era Judas desde o começo. Não é assim que diz a Bíblia, meu irmão? Mas os outros apóstolos? Estava tudo ali com Judas, meu irmão, porque Judas estava ali do lado. E há até estudiosos que dizem que dos apóstolos, Judas era o mais estudado, porque na terra onde ele vivia, era a terra onde as pessoas eram mais estudadas, então talvez ele fosse até o mais preparado dos apóstolos. Porém, meu irmão, ele foi quem traiu o Senhor. Não é assim, meu irmão? Ele estava ali ao lado do Senhor. Porém, meus queridos, ele vivia segundo os seus próprios desejos. Porque quando achou a oportunidade, vendeu o Senhor por quanto, meu irmão? Diga assim: 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Olha aí o preço, meus queridos, não é? Do Evangelho para muita gente, né? Preço pequeno e pouco, mas tem pessoas que andam fantasiadas. A Bíblia fala, meu irmão, lá em Atos capítulo 8, de um homem que ele era um mágico, não é? Ele era um macumbeiro, assim, né? Como nós falamos hoje em dia. Ele era um mago, porque ele era Simão, e ele era um grande vulto, ou seja, era uma personalidade. Mas chegou Pedro na parada, né? E Deus começou a usar Pedro, e ele começou a ver Deus operar muito na vida de Pedro. E até ele também se converteu. Olha que coisa, meu irmão. Ele se converteu, Simão, o mago, se converteu. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele não largava o pé dos apóstolos. Onde os apóstolos iam, ele estava atrás. Então, para qualquer um que olhasse, dizia: eis aí um verdadeiro crente, não larga o pé do pastor. Não é assim, meu irmão? Estava lado a lado com ele. Mas, meu irmão, quando ele viu que Pedro orava e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele chamou Pedro no canto e disse assim: quanto você quer para você me dar esse poder de batizar as pessoas do Espírito Santo? Olha só, meu irmão, era alguém que estava do lado do pastor, né, do lado de um líder,
parecia estar convertido, mas não entendeu nada do Evangelho. Aí Pedro diz assim, que o teu dinheiro morra contigo, né? Ora a Deus para ver se Deus te perdoa. Sabe por quê, meu irmão? Tem tanta gente que está, né, encoberta, parece ser crente, né? Com todas os paramentos de crente, mas quando na verdade, meu irmão, uma hora ou outra vem à tona aquilo que está no coração. Não é assim, meu irmão? Porque Jesus falou que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Ninguém, meu irmão, ninguém consegue mentir 100% a vida inteira. Amém, meu irmão? Ninguém consegue mentir para todo mundo o tempo todo, meu irmão. A mentira, né? Isso é um ditado popular e ele é muito real. A mentira tem perna curta, né? Em algum momento vai cair. Em algum momento, meu irmão, vai surgir. Amém, queridos? Amém. Então, nós temos que ter cuidado, meu irmão, para que nós não sejamos uma pessoa assim, que nós possamos olhar para nós mesmos, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo, né, a partir do versículo 23, Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu irmão, é um exame diário. Examine a você, meu irmão, para saber se você é um crente normal, para saber se você é um crente espiritual, ou se você ainda é um crente carnal. Porque se for, chegou o momento, meu irmão, de nós mudarmos de vida, amém? Agora veja, meu irmão, qual é o conselho bíblico, né, que nós temos a respeito dessas pessoas. A primeira coisa, meu irmão, que a Bíblia nos diz é que nós devemos observar estas pessoas e nos manter longe. Vá para o livro anterior, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Ao livro anterior, diz assim: porque a tais, versículo 17, diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Olha o que é que Paulo diz. Observe essas pessoas que vivem desta maneira, desordenadamente, e se afastem delas. Amém, meu irmão? Então nós precisamos discernir essas pessoas, meus queridos, que estão usando capas, né? Que são crentes carnais. E a Bíblia diz, meu irmão, que nós temos que nos afastar deles. Olha só, meus queridos, certa feita, eu ouvi um pastor dizer: olha, meu irmão, se tem um crente desordenado na igreja, fique do lado dele para que ele aprenda. Meu irmão, uma coisa eu sei, eu vou falar um pouco mais adiante, nós temos que admoestar essas pessoas, mas não andar com elas. Porque o próprio apóstolo Paulo disse assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, meu irmão, essa intimidade com essa pessoa vai acabar corrompendo você. Amém, queridos? Quando a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, sobre o jugo desigual, não fala apenas de namoro, não, meu irmão. Fala também de outras coisas. Amém, queridos? Como amizade. Quando eu sou amigo demais de uma pessoa desordenada dessa, o jugo está desigual, ele vai acabar me arrastando para o mundo. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. E a Bíblia diz, meu irmão, que nós devemos admoestar estas pessoas. Amém, queridos? O que é admoestar? Nós devemos repreender. Se você vê, meu irmão, uma pessoa que está vivendo desordenada desse jeito, repreenda essa pessoa. Vá para o livro de Tito, capítulo 3, versículo 10. Você vai encontrar Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, antes de Filemão, lá pertinho de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Tem assim: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, antes de Filemão, capítulo 3, versículo 10. Olha só o que aqui diz a Bíblia, meu irmão. Isso é tremendo, olha só. Não entenda que eu estou querendo incutir na sua cabeça algo de mim mesmo, porque o que eu estou mostrando aqui para os irmãos é a Bíblia. Olha o que, é que a Bíblia diz, meu irmão. Tito capítulo 3, versículo 10, diz assim: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, fazer o que, irmãos? Evitar. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, meu irmão, que quando a pessoa está, né, desse jeito, todo desordenado, é um crente carnal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que, irmãos? Evitar. Não, admoestar, né? Eu devo chegar e repreender, meu irmão. Esse é o procedimento, não é de Deus, não. Agora veja, meu irmão, não é tecer comentários
com N pessoas sobre a pessoa, né? Tipo, eu chego, né? Eu sei que é alguma coisa de Rivaldo, aí eu chego para o Natan está sabendo de Rivaldo, olha, eu preciso de repreensão. Aí Rivaldo vai, o Natan vai e conta o nome de André. Aí André dá aqueles pulinhos que ele dá assim, aí diz, vou contar a Juninho. Então, aí eu pergunto, vai ajudar ao Rivaldo, meu irmão? Não. A Bíblia diz aqui que eu devo demonstrar a quem? A pessoa envolvida, né, meu irmão? Então a primeira coisa, eu tenho que admoestá-lo. Aí a Bíblia diz, meu irmão, que se eles não aceitar, olha só, depois de uma ou outra admoestação, fazer o quê? Evita, meu irmão, se afasta dessa pessoa, porque não é companhia para você. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, pastor, o senhor falou que eu tenho que discernir essas pessoas que andam desse jeito, o que é que eu devo fazer? Meu irmão, a Bíblia é bem clara sobre como nós podemos discernir quem são, de fato, os crentes normais, os espirituais e os carnais. Quem sabe dizer aqui o que é, meu irmão? Quem sabe dizer? Como é que eu posso discernir? Como é que eu posso compreender? Porque uma coisa eu sei, meu irmão, o coração quem conhece é Deus. É ou não é, meu irmão? É. Porém, meus queridos, cada um de nós deixa um rastro. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, versículo 16. Mateus capítulo 7, versículo 16. E olha o que é que diz a Bíblia. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se fora. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, quando Jesus falou esse texto, ele estava falando em referência aos falsos profetas. Porém, nós podemos fazer uma aplicação desse texto. Cada um de nós dá fruto. Dá ou não dá, meu irmão? Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos. Se você conhece um crente, e esse crente, na escola, ele fala palavrão imoral. Fala palavrão imoral, né? Ele fala palavras imorais, né? Chama palavrão. Aí namora com o outro, fica com o outro, né? Aí causa briga, discórdia, e lá vai, né? A menina que é conhecida como, né, a chamada maçaneta, todo mundo já passou a mão, né? Enfim, meu irmão, esse tipo de crente. Aí eu pergunto, alguém pode dizer assim, essa menina é crente? Aí você vai dizer o quê? Não. Por quê, meu irmão? Por que você vai dizer que não é? Por causa dos seus frutos, não é assim, meus queridos? Não é assim? Por exemplo, se uma jovem, meu irmão, se veste parecendo aquelas, não vou nem usar o termo normal, mas vamos usar outro termo, parecendo aquelas funkeiras que aparecem na TV, ou melhor ainda, aquelas apresentadoras, né? Aquelas de palco, né? Aquelas bailarinas de palco. A menina se veste daquele jeito, né? Todos os dias da sua vida. Aí a pessoa pergunta, essa menina é crente? Você vai dizer que ela é crente, meu irmão? Não, por quê? Os seus frutos estão mostrando quem é. Não é assim, meu irmão? E se um rapaz também se veste de uma maneira imoral? Não é assim, meu irmão? E a pessoa pergunta, esse rapaz é crente? Não tem como você dizer que não, não é, meu irmão? O procedimento diz quem é a pessoa. Não é assim, meu irmão? Porque pelos seus frutos os conhecereis. Então, meu irmão, nós podemos discernir quem é. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos agora julgar. Você está entendendo o que eu estou falando, né, meu irmão? Mas o fruto mostra quem é a pessoa. Amém, queridos? Em outra oportunidade eu vou trazer uma palavra aqui sobre Mateus capítulo 7, né, sobre aquele texto que diz assim, né, que nós não devemos julgar, né? Porque com a medida que nós julgarmos, alguns acham que por causa disso nós devemos deixar de qualquer maneira, né? Porque nós não devemos julgar ninguém. Não é bem assim que a Bíblia está dizendo, não. Nós devemos discernir quando a pessoa é ou não é pelos seus frutos. Você está entendendo, meu irmão? Amém. Então, meus queridos, se somos crentes normais ou somos crentes carnais, chegou o momento, meus queridos, de nós mudarmos de vida. Porque, irmãos, o Senhor quer que nós sejamos crentes espirituais. Amém, queridos? O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. Então, meu irmão, se você vê alguém na igreja que é um crente normal, ou é um crente carnal, olhe por ele, admoeste, né? Repreende esta pessoa. Se não quiser, se afasta dele. Mas se essa pessoa é você, meu irmão, busque pelo Espírito Santo de Deus realmente o renovo, a restauração de Deus, e tenha intimidade com Ele, porque uma coisa eu sei, meu irmão, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.
Conheço um pastor, irmãos, ele era da mesma denominação que eu era antigamente, e agora ele está na Igreja Batista. Mas o camarada, quando ele era criança, adolescente, meu irmão, era um capeta dentro da igreja. Os irmãos têm noção, ele fazia parte dessa Assembleia de Deus aqui, pertinho aqui da gente, né? E sabe o que ele fez? Tinha cadeiras do púlpito igual a essas aqui, assim. E tinha uma quebrada. Sabe o que ele fez, meu irmão? Um dia ele pegou a que estava quebrada, colocou bem direitinho no púlpito, o pastor sentado. Na época, eu conheço até o pastor Evangelho. O pastor era assim, meio corpulento também, né? Já estava meio velho, o pastor sentou, pá! Né? Aí acabaram descobrindo que foi ele, foi uma confusão, não sei o quê. Meu irmão, ele furava pele de bateria, ele, né, torava as cordas da guitarra só de propósito. O cabo era um capeta, meu irmão. Mas aí, sabe o que aconteceu, meu irmão? Um dia, né, Deus pegou ele assim, levou o pai dele, né, para a glória, e ele, Deus pegou, fez um rebuliço. Hoje em dia é um pastor, amém? Na Igreja Batista, um pastor abençoado para a glória e honra do Senhor, amém, irmãos? Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem crentes carnais desse jeito, né, meu irmão? Que não quer nada com Jesus, mas Jesus pega esse, né, e transforma quando nós queremos. Então, meu irmão, se de repente você é enquadrado nos crentes normais ou nos carnais, procure ser espiritual, porque é isso que Deus chamou você para si. Amém, queridos? Nós somos de palmas para o Senhor. Pastor, eu estou rico,